Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando, todos os nossos convidados, sejam muito bem-vindos aqui no nosso auditório virtual, né? Onde nós vamos apresentar nosso live meeting dessa semana. Essa nossa participação, esse nosso webinar, ele faz parte de uma programação que nós, no Progep e na FIA, estruturamos com temas que são temas relacionados com a situação que nós estamos vivendo no momento e o posicionamento da gestão de recursos humanos, dos profissionais de gestão de recursos humanos, diante das condições que estão aí apresentadas, estão colocando enormes desafios para toda a empresa, para vários mercados e também desafios que se apresentam para o profissional da RH. Então, nós vamos conversar hoje com a Marina, que é gerente de desenvolvimento da Azul Linhas Aéreas. Muito boa noite, Marina, seja muito bem-vinda, né? Para participar desses encontros que vão acontecer semanalmente aqui nesse nosso canal e que discute basicamente qual é esse posicionamento, como a área de recursos humanos, o profissional de recursos humanos vem contribuindo, seja com as empresas, seja com as pessoas, na superação dessa crise que nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos hoje que esses desafios eles se apresentam tanto para as empresas que estão tendo dificuldades na sua operação, e no caso do setor de aviação, talvez seja um dos casos mais críticos, como para empresas que, ao contrário disso, elas estão tendo que ampliar o seu quadro muito rapidamente para dar conta de demandas, não é, que estão se ampliando também. Né? É o caso de grandes hospitais como o Albert Einstein, é o caso de empresas, outras empresas na área de saúde, não é? Ou que estão fazendo substituições de importações, que muito rapidamente têm que ampliar o seu quadro. Outras organizações estão tendo que fazer negociações e manter a operação numa situação em que se minimize risco. E a gestão de recursos humanos está permanentemente atuando nesses vários sentidos. Então, para trazer essas informações, para nós termos lições de aprendizagem, né, na vivência dessa crise, tirarmos o que é possível de bom, não é, e de produtivo dessa situação difícil que nós estamos vivendo, nós chamamos exatamente, pedimos nesse momento a participação da Marina, que muito gentilmente se propôs a estar conosco. Eu sei que ela está tentando arrumar esse tempo, de alguma maneira, embutido numa agenda dificílima. Então, nós agradecemos muito e queremos muito ouvir a palavra da Marina a respeito da experiência que ela vem hoje vivendo. Né? Então, Marina, obrigado por estar aqui. O professor Joel Dutra, que está conosco, não é? Nós vamos conversar um pouco com ela. Joel, a sua palavra. Tá certo, um prazer muito grande estar com todos vocês, e mais uma vez agradecer à Marina pela presença. Nós estruturamos essa nossa conversa da seguinte maneira: nós vamos fazer aqui uma mesa redonda, um bate-papo, né, a Marina, o professor André e eu, até mais ou menos umas 8 horas, e depois nós abrimos para as perguntas que vocês vão nos enviar. Para vocês enviarem as perguntas, usem o chat, né? Nós temos a Aline, a Sheila, nossas parceiras nesse webinar, nos ajudando a organizar as perguntas de vocês, e depois nós vamos agrupar essas perguntas por temas e passamos e vamos fazendo as perguntas depois para a Marina.
Então, vamos começar essa conversa com a Marina. Eu queria te fazer uma primeira questão, Marina. Eu queria que você falasse um pouquinho da Azul como empresa, dos valores da Azul, qual é a proposta da Azul na relação com seus colaboradores, que no caso da Azul são chamados de tripulantes, né? Quer dizer, todos os funcionários da Azul, não só os embarcados, mas o pessoal de terra, também são chamados de tripulantes, quer dizer, todo mundo é tripulante dentro da Azul. Isso é um tratamento interessante que equaliza, né, inclusive, as relações. E daí eu queria que você falasse um pouquinho de você também, do seu trabalho na Azul, os desafios que você já enfrentou na Azul antes da crise, depois a gente fala dos desafios da crise. Então, a palavra é sua, Marina. Boa noite, professor Joel. Boa noite, professor André. Um prazer enorme estar aqui falando para vocês, falando para as pessoas que estão aqui nos assistindo. É uma honra poder falar para vocês, compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, né? E poder trocar um pouquinho com vocês e com as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Eu acho que nesse momento, não só nesse momento, sempre é momento de compartilhar e aprender, né? Em crise, isso é mais acelerado, né? Então, agradeço aí essa oportunidade. Bem, meu nome é Marina, eu sou psicóloga, pelo sotaque já deu para perceber que eu sou mineira, né? Sou de Minas, mas me formei em psicologia e vim para a Azul para assumir aí uma cadeira de gerente de desenvolvimento humano e organizacional. E também fico responsável pela gestão de recrutamento e seleção, né? Falando um pouco da Azul, né? A Azul, ela é uma empresa que foi fundada em 2008 pelo David Neeleman, que é fundador aí da empresa, e ele é um apaixonado por aviação, né? Assim, ele fundou outras empresas aéreas também. E quando ele fundou a Azul, ele tinha duas metas. Ele sempre fala isso. A primeira era que todo toda pessoa que voasse pela Azul tivesse a melhor experiência de voo da vida dela. E que os tripulantes que trabalham na empresa, que trabalham na Azul, tivessem a melhor experiência de emprego da vida deles. E ele diz que um não acontece sem outro. A gente não consegue oferecer o melhor serviço se os nossos tripulantes não sentem que esse é o melhor emprego da vida. Então, assim, valores da empresa: paixão pela aviação, paixão pelo trabalho, paixão por essa empresa, você consegue ver nos olhos de todos os tripulantes. E outro valor muito propagado aqui na empresa é a consideração. É assim, tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, isso é um valor muito visível e ao longo da nossa conversa vocês vão perceber em ações da empresa que como esse valor é praticado, né? Como que a gente coloca isso em prática. Todo tripulante, quando entra na empresa, ele é recebido pelo John Rogerson, que é o nosso presidente, por todos os vice-presidentes e por alguns diretores, no Bem-vindo a Bordo. E nesse Bem-vindo a Bordo, né, a gente faz uma apresentação da empresa, a cultura da Azul já é bem propagada nesse momento, né? E o John, ele fala uma coisa que no meu Bem-vindo a Bordo eu senti uma energia e uma identificação muito grande, que é, na empresa só existem duas posições: quem serve ao cliente e quem serve a quem serve ao cliente. Então, se quem estiver ali naquele momento, entrando na empresa, não se identificar com servir, estava no lugar errado, que deveria repensar. Então, assim, logo no primeiro contato, a empresa as pessoas já têm essa percepção dos valores da Azul e do quanto isso é importante para a empresa. Recentemente, nesse momento de crise, eu assumi também o desafio aí de fazer a gestão da equipe médica, né? E isso eu vou falar um pouquinho mais para frente também, como tem sido isso, né? Mas é uma empresa, começou como uma startup e hoje nós já somos 14.000 tripulantes e a gente estava se preparando ainda para dobrar de tamanho. Então, assim, uma empresa extremamente desafiadora,
mas que, embora tenha crescido, não perde a proximidade, a relação e essa questão de se preocupar com as pessoas, de ter consideração e ter as pessoas como foco. Nós somos uma empresa de pessoas que presta serviço, que faz transporte aéreo, é assim que a gente se intitula. Muito bom, Marina, muito obrigado. E, Marina, esse espírito de startup, né, da Azul que você falou, ele está ainda muito presente, e o que eu pude observar no contato com a Azul é que é uma empresa muito ágil, né, nas suas decisões, no seu posicionamento. E como é que a Azul, nesse processo, enfrentou a crise, né, gerada por essa pandemia, né? É, Como é que ela encarou isso e se, na sua opinião, foi também um posicionamento ágil? Bom, a gente começou o ano com muitos desafios, né? A gente começou aí comprando a Tuflex, lançamos um novo destino, que é Nova York, que foi muito comemorado por nós. Eu, enquanto gestora aí de recursos humanos, eu estava me preparando a área e o meu time para a gente conseguir suportar a empresa nesse momento de crescimento. A gente estava se preparando para dobrar de tamanho, né? A empresa com uma meta aí bem agressiva de crescimento. Então, a gente estava revendo todos os nossos processos de gestão de pessoas. Enquanto área de seleção, a gente implementando inteligência artificial para fazer os processos seletivos e ganhar aí agilidade e qualidade, né? E, de repente, opa, vamos parar tudo, vamos frear, porque está vindo uma pandemia aí, vai nos afetar, assim, bem diretamente, né? Então, a empresa aí rapidamente já montou um comitê de crise, né, e começou aí as diretrizes dessa pandemia, né, e como que a gente ia lidar com tudo isso. E a postura da Azul sempre foi de manter diálogo, né, de manter um diálogo aberto, e ser muito transparente, tanto com os tripulantes, quanto clientes, quanto parceiros, né. Então, nesse momento, a empresa já criou logo um canal aí de comunicação com seus tripulantes, para trazer, né, o que estava acontecendo, para explicar sobre o momento. E assim, a gente já cancelou todas as admissões, freamos aí todos os processos seletivos, congelamos tudo. Já logo quando veio aí, né, as diretrizes de que a gente teria que fazer a quarentena, as pessoas evitar as aglomerações, a gente já começou aí a estruturar o home office enfim, de repente, um dia a gente está falando de acelerar, no outro dia a gente coloca todo mundo de home office, a gente faz propostas para diminuir força de trabalho, né? Então, assim, a gente é uma empresa que tem bastante resiliência, né? Os tripulantes que trabalham aqui têm bastante resiliência. Esse segmento, né, de aviação é um segmento que exige muito essa resiliência e essa rapidez de resposta, né? Então, assim, a primeira atitude que nós tomamos, então, foi estruturar para que as pessoas pudessem trabalhar home office e fortalecer o canal de comunicação com os tripulantes. Então, o nosso presidente, o John, ele conversa diretamente com os tripulantes e ele vai semanalmente atualizando das ações que a empresa está tomando, né, as negociações que estão sendo feitas. A gente chamou o sindicato para conversar. Estamos conversando aí com o governo, com todos os órgãos que nos regulamentam, né? E não deixando nunca de dar ao tripulante a informação, né? Um posicionamento do que está acontecendo na empresa, porque é muita incerteza, né? A gente foi muito atingido, nosso negócio foi muito atingido, mas como a gente tem consideração, né? A empresa está tomando todas as medidas para que a gente consiga atravessar essa crise e não impactar tanto os tripulantes, né? Então, a gente adotou o home office, começamos a conversar e ver as possibilidades que a gente pudesse reduzir a nossa força de trabalho e não ter que fazer demissões, não ter que prejudicar o nosso tripulante. Então, a gente lançou aí a possibilidade das pessoas fazerem a licença não remunerada. E foi muito legal que esse é o melhor cenário, né?
e das pessoas saírem voluntariamente de licença não remunerada e poder dedicar um tempo aí à sua vida pessoal, fazer alguma coisa que tivesse interesse. E para a empresa também seria bom, porque reduziria aí um custo fixo, né? Pelo menos num período. Então, a gente lançou, o John fez um vídeo, mandou para todos os tripulantes, e foi reforçando esse pedido aí da licença não remunerada, e muito no sentido, gente, precisamos unir forças, precisamos ser cada vez mais unidos, e todo mundo contribuir para que a gente passe por essa crise. Então, ele lançou isso em paralelo também. A gente abriu o canal de comunicação para que as pessoas pudessem, os tripulantes pudessem fazer sugestões para a gestão da empresa, de ações que a gente pudesse tomar para poder preservar o nosso caixa, né, e conseguir passar por essa crise. Foi super legal, as pessoas se engajaram, porque daí todo mundo começou a se sentir parte das tomadas de decisões, muitas sugestões que vieram foram implementadas, e, enfim, a gente teve um engajamento muito bom. A gente, logo no primeiro mês que lançou a licença não remunerada, a gente teve mais de 10 mil tripulantes que aderiram à licença e distribuídos entre os meses de abril, maio e junho. E assim, esse engajamento, todo mundo tá no mesmo time, essa união está fazendo toda a diferença para a Azul passar por esse momento tão difícil. Marina, eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir o vídeo feito pelo presidente, né, que está no YouTube, inclusive, onde ele fala justamente dessa participação, né? É interessante a gente observar que ele está à frente dessas ações de recursos humanos. É a primeira. Ele estava falando a respeito da crise do setor, do que atingiu a empresa, etc. Mas todo o começo do discurso dele foi a respeito não do negócio, mas a respeito das pessoas e de como lidar com as pessoas, né? E ele falou justamente nisso. Vocês têm 14 mil colaboradores, tripulantes ou eu não sei se é todo o quadro funcional, mas 10 mil aceitaram uma proposta que não é tão fácil de aceitar assim, né? Nós estamos vendo várias empresas fazendo uma série de negociações, mas essa é uma negociação radical, quer dizer, eu fico em licença não remunerada durante um período de 30 dias. Você atribui eles terem essa aceitação, né, ao que? A uma relação de confiança que vem sendo desenvolvida ao longo do tempo, ao papel do presidente, ao papel do RH. Como é que isso aconteceu? Porque eu acho que isso é um caso de sucesso nesse sentido, né? Um dos motivos que nos fez muito falar, puxa vida, Marina, vem conversar com a gente para contar como é que isso aconteceu e por que isso aconteceu. Aqui é importante ressaltar que muitas pessoas tiraram 2 e até 3 meses de licença não remunerada. E assim, assim, o que a gente escuta dos tripulantes que estão tirando a licença e até as mensagens que eles mandam para o John e para os outros executivos é assim, olha, nós estamos nessa juntos, eu sei que vocês estão tendo um sacrifício, a Azul está se sacrificando, e é o momento de todo mundo dar um pouco, né? E aí as pessoas estão nesse senso de pertencimento mesmo. E isso é fruto de uma relação de confiança, né? A gente tem uma cultura muito forte, eu nunca tinha visto uma cultura dessa antes em nenhuma outra empresa. Isso é reforçado em vários momentos aqui da empresa, sabe? Várias ações, e é muito genuíno essa preocupação com as pessoas, sabe? Isso vem desde o fundador, hoje do John, que é o presidente, todos os vice-presidentes. Então, isso é fruto dessa relação, dessa cultura forte, dessa relação de confiança que é construída aí ao longo dos anos com a empresa. E, assim, sinceramente, eu vejo que todo mundo aqui é apaixonado pelo que faz, é apaixonado pela empresa, e por isso que a gente está lidando com isso
de uma maneira mais estruturada, digamos assim, porque fácil não é para ninguém, né? Não é fácil, são decisões muito difíceis, são decisões difíceis para os executivos, para os gestores, para os próprios tripulantes, né? Enfim, então, mas é isso, eu atribuo a esse engajamento do time ao reforço dessa cultura ao longo dos anos e dessa consideração que ela acontece aí em vários momentos na empresa. É legal, né? Isso se constrói ao longo do tempo, né? Daí, na situação de crise, aparece como uma forma de consenso, né? Antes da próxima pergunta do Joel, eu só queria lembrar a todos que estão participando que as questões estão abertas. Tanto a Aline como a Sheila, elas estão colhendo as perguntas. Vocês, por favor, coloquem as perguntas no chat, né, no bate-papo, e nós vamos aqui colecionando essas questões para trazer para a Mariana também. Joel, a palavra é tua. Marina, eu sei que daí você assumiu, além de todas as suas atribuições, mais toda a gestão da equipe médica. E como é que foi essa experiência aí para você, para a Azul? Então, a Azul, assim, ela me faz ter um friozinho na barriga todos os dias, sabe? É uma empresa que estimula muito a gente, é uma empresa ávida, que faz muita coisa, sabe? Eu sou apaixonada por trabalhar nessa empresa e, assim, eu gosto muito do modelo de gestão que tem aqui, da cultura, enfim. Eu gosto de desafio e esse foi mais um deles. Eu confesso que quando teve aí essa mudança, né, de sair de uma aceleração para suportar um crescimento, para frear e falar, olha, agora coloca todo mundo de licença não remunerada, porque a gente não vai contratar ninguém, a gente não vai ter demanda, todos os nossos projetos vão ter que aguardar um pouco. Então, o vice-presidente de pessoas me chamou e falou, olha, Marina, a gente gostaria que você ficasse à frente aí da estratégia da área médica para esse momento da crise. E aí, por alguns segundos, eu respirei fundo e perguntei, mas você tem certeza que eu sou a pessoa mais preparada para isso, né? Aí ele falou, Marina, olha, você tem o melhor time do mundo para te apoiar. Nós temos médicos de altíssima qualidade técnica que vão te dar todo o amparo técnico que você precisa. Então, o que você precisa agora é sentar com a equipe e com todo o alinhamento do negócio e da estratégia que você tem, desenhar aí uma diretriz para as ações que a gente vai tomar, para cuidar dos nossos tripulantes, para cuidar dos nossos clientes, para dar as orientações sobre a doença, né, sobre o vírus, sobre a pandemia, e, enfim, ter essa diretriz. E aí eu aceitei o desafio e com muita humildade eu me reuni com o time e disse a eles, vamos embora porque é a nossa hora agora, né? Assim, a gente tem que sentar, estudar bastante e tentar trazer algumas certezas diante de tantas certezas, porque agora os tripulantes confiam muito em nós e a gente precisa dar um direcionamento e acalmar as pessoas e cuidar das pessoas, né? Então, foi um grande desafio, mas a gente teve uma estratégia, uma diretriz, fizemos uma proposta. Muitas sugestões vieram do canal também que o John abriu de comunicação com as pessoas, né? A gente criou um grupo de atendimento médico, da equipe médica, para todos os nossos tripulantes, disponibilizamos telefones para as pessoas tirarem dúvidas sobre os sintomas, sobre como agir. E aí, assim, a gente estruturou por fases, né? Primeiro veio a fase de conhecimento do que é isso, de quais ações estão tomando. Depois veio a segunda fase, que era de se prevenir, como as pessoas devem se prevenir, quais medidas devem ser tomadas. E depois a gente foi para um outro momento que era de acolhimento, que daí as pessoas estavam em casa se sentindo isoladas, se sentindo deprimidas, se sentindo inseguras.
né, inseguras em relação à doença, inseguras em relação ao emprego, à questão econômica, né? Então, daí a gente montou um outro time, que foi um time também de voluntários, todos os psicólogos e assistentes sociais da empresa se voluntariaram para atender aos tripulantes e aos familiares dos tripulantes que estavam nessa condição. Então, daí a gente fez também um grupo de atendimento que para dar esse amparo aí psicossocial para as pessoas que estão atravessando aí esse momento, que estão em casa, enfim, atravessando a doença de alguma forma. Então, essa estratégia a gente foi seguindo também todas as orientações dos órgãos, né, tanto aí a OMS, Ministério da Saúde, Anvisa, todos os órgãos que nos regulamentam também quanto à aviação, e estruturamos uma estratégia e estamos aí aprendendo todo dia, porque tem muita incerteza, né, não se sabe muito sobre esse vírus, sobre essa doença, e a gente está aprendendo e todo mundo se ajudando aí a ter as melhores práticas e o melhor atendimento para os nossos tripulantes. E, Marina, como é que você disse que o clima tá bom, tá um clima de engajamento. Como é que vocês pensam ou olham a retomada da empresa após a crise? A nossa orientação, a gente tem alguns tripulantes em licença não remunerada e a outra grande parte trabalhando em home office, um pequeno número na operação, né? Conduzindo aí um pouco de operação que a gente tem em funcionamento. E a gente não tem esquecido dos nossos líderes. E a gente faz reuniões constantemente com eles de alinhamento. Então, é feito cascata mesmo. O John fala com todo mundo, com a empresa inteira, mas depois tem um alinhamento dos executivos, né, da diretoria, enfim. E aí a gente vai repassando as informações. E enquanto RH, a gente está apoiando aí os nossos gestores a manter o vínculo e a manter o engajamento com as pessoas, né? Ter uma rotina de trabalho, manter reuniões periódicas com seu time, aproveitar esse momento de baixa demanda para rever processos, melhorar as ferramentas, que as pessoas busquem inovação, né? Busquem fazer benchmark, ver o que está acontecendo no mercado, enfim, aproveitar esse momento de baixa para a gente se estruturar, porque quando a gente retomar, a gente entende que a gente vai retomar mais forte, mais estruturado, e a gente não pode perder a oportunidade disso. Então, assim, a forma de manter esse engajamento é esse alinhamento, sabe? Sobretudo, com gestores, eles são nosso principal meio aí de contato com todos os tripulantes, né? E são eles que conseguem com que esse engajamento da empresa permaneça, que a gente não perca isso com a distância, com o distanciamento, né? E a gente pede sobretudo que eles sejam humanos, né? Que assim, nas reuniões perguntem sobre as famílias, perguntem se as pessoas estão precisando de algum apoio, se os familiares estão precisando de algum apoio, que é um momento de muita insegurança, enfim. E a gente disponibilizou toda a nossa estrutura também para os familiares dos tripulantes que quiserem tirar alguma dúvida, né? Quiserem saber alguma coisa sobre qualquer coisa nesse momento. Eu acho que é um momento de todo mundo se unir, todo mundo se ajudar e todo mundo ser mais humano. Verdade, o papel dos gestores aí é fundamental nesse processo, né? De vocês estarem junto com os gestores também, não é? É verdade. Agora, você foi chamada a participar de um comitê de crise, né? Eu imagino que algumas das nós estamos com centenas de pessoas nos ouvindo e participando aqui, uma boa parte delas da área de recursos humanos. Como é estar representando recursos humanos num comitê de crise, né? Ou, como é que é? Como é que funciona um comitê de crise? Como é que você está lá dentro? Como é que é isso? Nesse momento, né, cada um assumiu uma cadeira a essa crise, né? Não é que isso
é que isso é fixo. A Azul tem a estratégia dela de crise, tem uma área de gestão de crise, da qual eu não posso responder. Uhum. E para esse momento dessa pandemia, eu assumi essa parte, principalmente, especificamente para a gestão da estratégia médica, né? Eu tenho outros pares que estão olhando outras frentes, que é a Ah, relação tá. sindical, relação trabalhista, clima. Então, a gente distribuiu bem aí as atividades e hoje, como sentada nessa cadeira e representando aí, olhando por pessoas, pelo cuidado com pessoas, mas mais focada com a saúde, eu vou te dizer que, assim, a gente teve muitos aprendizados. Eu venho tendo muitos aprendizados. A Azul, eu acho que todo mundo, o mundo inteiro está tendo muito aprendizado. Crise é um momento de crescimento absurdo, né? E assim, o principal aprendizado que eu tenho é que assim nós não somos um título, nós não somos um conhecimento técnico, nós somos competência, né? Assim, então, eu acho que vem muito do que tem se falado sobre o futuro do trabalho e as competências aí das empresas autogeridas, né? Enfim, é a gente utilizar as competências que a gente tem para entregar um resultado e o resultado que a empresa precisa e que o negócio precisa, né? Então, foi bem essa estratégia da Azul, é assim que a Azul funciona. Nesse momento, a empresa entendeu que eu tinha as competências para levar aí essa gestão médica e eu estou respondendo por isso momentaneamente. Depois a gente vê como é que fica, né? Enfim. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande em RH, porque a gente tem que cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, mas a gente também tem que cuidar dos nossos gestores. Né? São decisões muito Claro. difíceis que a gente toma sobre a vida das pessoas, né? E legislação mudando o tempo inteiro, diretrizes mudando o tempo inteiro a gente se atualizando. Então, eu acho que é um momento de ter muita humildade também, buscar informação, é um momento de buscar conhecimento e manter a serenidade. Assim, a empresa, eu acho que nesse momento o RH ele precisa se manter firme, precisa se cuidar para conseguir cuidar das pessoas e trazer a calmaria e o alento aí que a empresa precisa. Eu acho que esse é bem um papel bastante importante da área de RH. Legal, legal. Muito bem. Eu acho que, assim, em linhas gerais, a gente explorou bem a experiência da Marina, né? Eu acho que a gente poderia abrir para as questões que os nossos participantes fizeram, né, para a gente iniciar, né? Você quer puxar essas perguntas, André? Quero. Nós temos algumas perguntas aqui e vão sendo selecionadas. Na medida do possível, eu vou referir o nome das pessoas que fizeram as perguntas, quando possível. A Bianca, que nos acompanha, ela faz a seguinte pergunta: houve muita insegurança no sentido de tirar licença não remunerada e, no retorno, haver dispensa de quem aderiu. Como é que foi a orientação dada às pessoas nesse sentido? Teve, na verdade, ainda tem uma insegurança geral, né, de como vai ser a economia, de como a gente vai retomar, enfim. Existe uma insegurança geral e a gente não pode dar certeza de nada. Mas o que a gente pode dar para as pessoas e o que a gente faz é ter muita transparência, né? Essa comunicação direta do presidente com as pessoas traz essa tranquilidade, essa confiança dos tripulantes, né? Em relação a essas inseguranças. Mas a gente não pode dar nenhuma certeza de nada, né? Enfim, a gente está junto, nós estamos juntos, fazendo tudo o que é possível a gente passar por essa mais forte, passar por essa crise mais forte, preservando as pessoas. Essas são as nossas diretrizes.
E a gente tenta lidar com essa insegurança sempre com uma comunicação transparente, trazendo os fatos, trazendo as medidas que a empresa está tomando, aproximando o gestor dos tripulantes, né? Então, essa é a forma como a gente está lidando e tá conseguindo, de certa forma, diminuir essa ansiedade, essa insegurança aí dos tripulantes. Legal. A pergunta do Gerson, ela caminha na mesma direção. A adesão à licença não remunerada foi condicionada a alguma garantia de emprego por um período de tempo ou não? Sim, a pessoa, o tripulante, ele tem a estabilidade do mesmo período que ele tirou a licença. Então, se ele tirou 1 mês, ele tem 1 mês. Se ele tirou 2 meses, ele tem 2 meses. E aí, assim por diante. Esse é o período de estabilidade que a empresa concedeu aí para os tripulantes que saíram de licença. É equivalente ao período de licença, né? O período de segurança no emprego, né? Isso. Perfeito, entendi. A Celina está dizendo aqui, Marina, está dando boa noite para você, está dizendo que achou muito legal a ação do Azul no atendimento psicossocial aos tripulantes, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre como estão fazendo esse acolhimento, que ferramentas, que métodos que se apropriaram a prestar esse suporte. Vocês já tiveram algum retorno nisso, de reconhecimento, tanto da liderança como das pessoas? Sim, essa foi uma sugestão, inclusive, que veio do canal, né, que a empresa disponibilizasse aí um meio de atendimento psicossocial para as pessoas, para os tripulantes, que estivessem muito inseguros, né, precisando desse apoio, principalmente porque a gente é muito pulverizado, a gente tem tripulante no Brasil todo, e seria importante ter esse atendimento. Então, eu fiz, assim, a gente entrou em contato com alguns dos nossos psicólogos, e aí a gente já tem um grupo de voluntariado forte aqui na Azul, e a maior parte deles é psicólogo e também assistentes sociais. E então nós reunimos esse grupo de pessoas que teriam interesse em prestar esse atendimento, criamos um protocolo de atendimento junto com a área médica, nós temos um psiquiatra aqui também, com criamos uma metodologia aí, principalmente focado no acolhimento, porque eu acho que esse é o principal momento, né? A principal demanda é de acolhimento. E o que a gente mais tem recebido no atendimento é justamente isso, as pessoas ficam muito angustiadas por ficarem sozinhas em casa, algumas pessoas que tiveram que fazer isolamento porque apresentaram sintomas do Covid, às vezes ficaram isolados em um cômodo da casa por mais de uma semana e ficaram super angustiados, né? Então, foi um canal de acolhimento. A maior demanda desse canal foi de conversar, de falar do momento. Então, um atendimento muito específico nesse sentido. E aí, casos mais que a gente entendia que precisava de uma atenção maior, a gente encaminhava para a nossa equipe médica, para o nosso psiquiatra, que seriam casos aí mais específicos. Mas a gente disponibilizou os telefones, os tripulantes, os telefones dos próprios tripulantes, os telefones corporativos, e a gente estabeleceu esse horário, né, um protocolo de atendimento com horário, e as pessoas que quisessem esse acolhimento poderiam ligar e estavam recebendo atendimento. Muitas pessoas também com muitas dúvidas sobre como lidar em casa, com os filhos, com o marido, né? Enfim, toda essa situação que o home office trouxe, que o isolamento trouxe, toda essa insegurança com a questão econômica, né? Então, o atendimento ele tem sido muito nesse sentido de acolhimento mesmo. Dúvidas como lidar com um familiar que porventura tivesse apresentando os sintomas do Covid. Então, foi mais um acolhimento mesmo, e tem sido muito legal. Semanalmente a gente tem aí um acompanhamento desses atendimentos, qual tem sido o maior volume. E é legal que também o que vem desses atendimentos, tanto médico quanto psicossocial,
direciona a nossa equipe de comunicação. A gente tem uma equipe super bem preparada aqui, de comunicação, que vem produzindo conteúdos muito bacanas e formas de comunicação muito eficazes, a partir também dessas demandas que vêm, sabe? Ah, eu não sei o que fazer com meu filho em casa, no momento que a gente fica muito tempo junto, muito ocioso, eu não sei como lidar com a energia das crianças. A última demanda que veio foi de, olha, fico muito ansiosa em casa, fico comendo muito, então podia dar dicas de alimentação, como que a gente pode lidar com isso, e a gente vai produzir um conteúdo com a nutricionista da empresa para poder dar essas orientações. Então, a gente está indo muito nesse sentido mesmo. Uhum, uhum. Legal, tem uma valorização aí dos profissionais da área de saúde e da área de saúde mental também, os psicólogos, né, nesse momento, apoiando aí o trabalho, né? É, a outra pergunta fala do. Deixa eu ver aqui para eu não me perder. A licença não remunerada, ela foi aderida voluntariamente pelos funcionários? Essa é uma pergunta. E aí, os que não aderiram, eles tiveram algum tipo de redução de jornada, de salário? Como é que foi isso? A adesão à licença não remunerada foi voluntária, né? Como eu falei, o John fez um vídeo e abriu essa possibilidade para as pessoas. E assim, o tom da conversa, né? Assim, a forma de comunicar foi muito no sentido de, pessoal, estamos no mesmo barco, né? Assim, a gente precisa pensar em formas e saídas de a gente enfrentar isso juntos e de passar por essa juntos. E eu estou abrindo essa possibilidade porque é uma possibilidade que é boa para o tripulante, que é boa para a empresa. O tripulante ele poderia fazer aí o saque da previdência privada para suprir esse período aí sem remuneração, né? Então, ele podia tirar o saldo da empresa, de contribuição da empresa da previdência privada, que foi bom porque recompensou de alguma forma financeiramente, né? Então, foi 100% voluntária. Agora, com a nova medida provisória, a empresa está estudando novas possibilidades, mas tem um outro time que está dedicado só a essas questões trabalhistas e sindicais. São pares meus que estão aqui e que estão estudando como é que a gente faz depois, né? Assim, o que essa medida provisória trouxe e como que a gente pode utilizar. Então, a gente ainda não implementou, estamos estudando as possibilidades. Quer dizer, essa ação da Azul foi antes da medida provisória, então? Foi antes, a gente lançou logo no início da pandemia, né? Assim, logo que foi home office, a gente entendeu o impacto que isso ia causar, a gente reduziu drasticamente a nossa operação, então a gente não ia precisar de todos os tripulantes, então a gente começou a discutir formas de reduzir essa força de trabalho e, para nossa surpresa, a gente teve um número bem alto de pessoas que aderiram e isso ajudou a empresa nesse primeiro momento a passar por essa crise, né? Assim, então, basicamente a gente tomou essa decisão antes e isso foi o que nos ajudou muito. E aí agora as novas Legal. possibilidades estão sendo estudadas ainda pela E, empresa. e em função da legislação, né, das medidas que apareceram, sem dúvida. Mas isso é muito interessante, quer dizer, a ação foi proativa da empresa, né? Não foi depois da medida provisória. Eu ainda não tinha me dado conta agora que realmente é algo que merece o nosso foco nesse tipo de ação, né? Ela sai da empresa mesmo. Legal. O Guilherme, ele está preocupado com as informações de natureza econômica financeira da empresa, que sempre são preocupantes, né? Como é que isso é tratado na empresa para que o baixo astral
não desanime. Como é que a gente faz para segurar o baixo astral, Marina? Sou baixo astral. Show, né? Esse é um desafio É, muito grande, né? Mas o que a gente faz é o seguinte, de novo, né? O John, ele depois, quem tiver a oportunidade de ver alguns vídeos da Azul aí no YouTube, a gente tem uma série de vídeos aí da comemoração de 10 anos, e aí, assistindo esses vídeos, dá para sentir um pouco do que é a empresa, sabe? Sentir um pouco do que desses valores fortes e dessa relação que a empresa tem. Como eu falei, a empresa começou como uma startup, ela cresceu muito, mas a alta gestão da empresa sempre se preocupou muito com a proximidade. A Azul sempre teve uma gestão de portas abertas, todo mundo fala com o John, com os vice-presidentes, todo mundo entra na sala dele, dá sugestão de melhoria. É uma relação muito próxima. E nesse momento de crise foi diferente, porque esses canais de comunicação, o John atendia alguns tripulantes que entravam em contato para dar sugestões, ele responde e-mails de tripulantes, às vezes, muito angustiado. Então, assim, ele faz questão de manter essa proximidade, não só o John, todos os gestores da empresa. E ele vem sim. trazendo semanalmente essas ações. O que a empresa está fazendo, né? Como a empresa está gerindo essa crise? E isso traz essa tranquilidade, sabe? Isso traz uma ansiedade. E ele sempre é muito honesto e muito transparente. Ele diz, gente, eu não posso prometer nada. Eu não posso, eu não tenho muitas certezas, porque as coisas estão mudando e a única segurança que eu posso passar para vocês, né, a única questão que eu posso trazer para vocês é que a gente não está medindo esforços para tomar todas as ações necessárias para a gente permanecer, né, para a gente perpetuar, para a gente passar por essa crise, ter a nossa retomada, minimizando ao máximo os impactos para os tripulantes e, se Deus quiser, em breve está voltando aí para os céus, né? É. É O muito que essa todos nós relação, né? o que todos nós queremos, né? Vamos superar isso que está acontecendo por aí. E vocês usaram alguma ferramenta de uma pergunta aqui da Marcela Santos, alguma ferramenta de pesquisa para saber como é que está o clima, como os empregados, os tripulantes, eles estão sentindo algo do tipo, não? A gente não usou nenhuma metodologia específica, mas o nosso termômetro é muito os gestores. A gente pede muito para que eles tenham proximidade com o time e é muito, a gente se baseia muito nas respostas das ações que a gente toma, né? Então, os comunicados que a gente faz, as pessoas respondem voluntariamente, né? Como elas estão se sentindo, elas conversam muito com os gestores, tem uma relação de troca muito grande. Então, assim, os gestores nesse momento estão tendo um papel fundamental em toda essa gestão, sabe? Então, eles estão sendo verdadeiros gestores de pessoas, estão usando muito aí essa competência deles para poder mediar e para ser o nosso termômetro, sabe? E a gente tem muitos canais de comunicação aqui na Azul. Então, a gente fica muito atento a todos esses canais de comunicação, como as pessoas estão se posicionando. A gente se preocupa muito em servir o nosso tripulante da melhor forma possível, né? Então, não fizemos nenhuma pesquisa específica, com nenhuma metodologia específica, mas a gente utiliza aí desses meios, desses canais de comunicação para ir monitorando o clima. A gente entende que não é o melhor clima, não é o melhor momento, mas E poderia. a gente tenta minimizar assim, utilizar de todas as ferramentas e de tudo que a gente tem aí para poder minimizar esse sofrimento, né? Assim, essa angústia desse momento, enfim. A gente tem bastante consideração pelas pessoas e pelo que elas estão passando.
Mas se percebe o quanto é importante ter uma estruturação, né, em gestão de recursos humanos. Quando você fala do atendimento psicossocial, é porque você lança a mão lá de competências que você dispõe e que estão lá atuando já há algum tempo. Ele só vai agora intensificar, né? Toda a parte de comunicação, de canais de comunicação, a questão da proximidade dos executivos do corpo de funcionários e também dessa transparência. Quer dizer, não existe confiança sem transparência, né? Que parte, eu disse, eu vi lá o webinar do presidente, né? E isso aparece muito claramente, né? E a primeira pergunta, ela está, de alguma forma, em outras perguntas que estão aqui, eu acho que nós não vamos conseguir dar conta de todas, mas é uma pergunta que sempre aparece para todo mundo, né? Que está lá na cabeça dos tripulantes e de todas que se submetem a esse tipo de mudança. É assim, bom, mas e os executivos? E o presidente? A gente está aqui, vai entrar em licença, vai assumir aí uma parte do encargo, a empresa outra, mas e os executivos? Eles não vão contribuir com isso também? Sim, com certeza vão contribuir com isso, né? A gente já tem aí uma proposta para redução do salário dos executivos. Tem isso, está vigente. A gente teve essa redução. O próprio John, ele anunciou em um vídeo nosso institucional que todos os executivos tiveram 50% da sua remuneração reduzida, né, para esse momento de Uhum, crise. E eu vou te falar uhum. que, assim, para a Azul, isso não é o maior valor, sabe? Assim, o quanto eles reduziram a remuneração deles, mas o maior valor é ver que eles estão aqui todos os dias se reunindo 4, 5 vezes ao dia para discutir todas as medidas que estão sendo tomadas. É o cuidado nos detalhes de vamos dar uma licença remunerada, mas não vamos tirar nenhum benefício. Então, as pessoas continuam com plano de saúde, continuam com os benefícios preservados. Então, assim, isso é o que tem mais valor para os tripulantes e para a Azul, sabe? Assim, a gente percebe, a gente acompanha o John e a gente vê que ele está indo onde precisa ir, todos os executivos estão batendo em todas as portas que precisam ser batidas e buscando com muito afinco, com muito empenho, todas as medidas que precisam ser tomadas e sempre levando em consideração os tripulantes, sempre pensando em como minimizar o impacto para os tripulantes. E como tem essa comunicação aberta, assim, o John ele fala, essa semana conversamos com o governo, essa semana fizemos isso, essa semana fizemos aquilo. Então, assim, todo mundo sabe do esforço que está tendo, É, sabe do é. empenho que está tendo. Inclusive, teve um vídeo dos tripulantes em agradecimento aos executivos pelo esforço e pela preocupação genuína mesmo, sabe, em lidar com tudo da melhor forma possível, sempre preservando e minimizando aí os impactos para os tripulantes. Então, eu acho que É, é, esse é o que veio mais forte assim para os tripulantes, sabe? é. A comunicação tem que ser permanente, né? Porque está todo mundo apavorado e não sabendo para que lado vai. A liderança tem que colocar um diapasão. Ela não tem que resolver, né? A questão não é ir lá e resolver, mas é falar, olha, estamos resolvendo juntos, né? Abrir as informações e a conversa e o diálogo, né? E sobre esse diálogo, mesmo que a Maria Carolina ela pergunta como é que ocorreu esse diálogo entre os funcionários sobre o posicionamento da empresa frente à decisão de suspensão das atividades. Isso aconteceu antes do Covid-19 ganhar forças no Brasil, já foi antecipado quando se percebia as consequências da pandemia fora do Brasil. Como é que foi essa reflexão estratégica? Quer dizer, a gente percebe na ação
da Azul uma antecipação, né? Uma visão estratégica, vamos nos antecipar à crise. É isso que aconteceu um pouco? Como é que foi isso? A Azul ela é muito rápida para tomar decisão, né? Então, logo quando vieram as primeiras diretrizes, todo mundo ficou um pouco sem entender, mas como assim? Mas por que já tanta decisão? Calma, o negócio ainda está lá na China, ainda está longe, né? Vai demorar para chegar aqui. Mas os nossos gestores, assim, têm uma visão global, conhecem muito do negócio e entenderam rapidamente que quando chegasse aqui no Brasil, a gente ia sofrer muito, a gente ia ser muito impactado. Então, as primeiras medidas já foram tomadas logo que a gente, logo no início de março, né? Logo que retomou o carnaval, já teve essa Já leitura está. do quanto a gente seria impactado e, e aí a gente já começou a tomar as primeiras medidas de gestão e essa comunicação já começou assim, olha, a gente não tem muita certeza do que está vindo. A gente está entendendo que a gente vai ser muito impactado. O que eu acho mais interessante, assim, o posicionamento da empresa, o posicionamento dos executivos e do gestor e do presidente, do John, é de uma humildade também louvável, porque ele fala, eu não tenho muitas certezas também, né? Mas a gente tem que se preparar, porque o que está vindo, quando chegar, dependendo da proporção que vier, vai impactar muito a gente e a gente quer sobreviver. Então, já vamos começando a pensar nos Claro, possíveis claro. cenários, né? E quando lançou a licença não remunerada, nós não imaginávamos que teria toda essa adesão, que fosse chegar a tantas pessoas assim. A gente entendeu que teria, né? Muitas pessoas iam aderir, mas a gente não imaginou que fossem tantas. E que bom que foi, porque também o impacto foi muito grande sobre o nosso negócio, né? Então, assim, É. foi fundamental essa medida antecipada, né, da empresa, essa proatividade da empresa e também esse engajamento dos tripulantes. Nossa, são muitas lições que você está trazendo aqui para todos que estão acompanhando a gente, né? Antecipação, canais de comunicação abertos, transparência, ter os processos e as competências de RH disponíveis, quer dizer, na medida em que você tem isso, o lidar com a crise pode ser muito mais, não digo tranquilo, porque não é nem um pouco tranquilo, mas facilitado, vamos dizer assim, né? O Jonathan, nosso aluno, que sempre acompanha aí os nossos eventos, ele dá boa noite para você e ele queria saber, nós estamos caminhando para terminar, ele queria saber como é que estão sendo as orientações com relação aos profissionais que ficaram na operação, né? Essa questão de flexibilização de horários, revezamento de turnos, cuidado com a saúde para evitar contaminação, como é que fica? Quem fica trabalhando? A primeira, a primeira preocupação que a gente tem com quem está na operação é que eles se sintam seguros fisicamente e psicologicamente, né? Que eles tenham a sensação de segurança. Então, a primeira orientação que a gente deu foi: se você apresentar qualquer sintoma, ou se você apresentar qualquer desconforto emocional, ou qualquer insegurança, ou qualquer sintoma físico mesmo, entre em contato com a nossa equipe médica, que nós vamos dar as orientações. Então, nenhum tripulante assume nenhuma atividade da operação se estiver apresentando qualquer sintoma ou qualquer insegurança em relação a essa situação. E a gente teve também um canal de comunicação muito forte em relação ao Covid, em relação à prevenção do Covid. Então, as pessoas elas sabem, elas têm conhecimento, elas sabem como isso transmite, elas sabem como se proteger. A gente tomou todos os cuidados necessários aí na prevenção das pessoas, demos as orientações necessárias do distanciamento, né, da higienização das mãos, sempre respaldado no que a Anvisa fala, no que todos os órgãos que nos regulamentam falam, né? Então, as pessoas se sentem seguras
nesse cenário, elas entendem que elas estão, que todas as medidas foram tomadas, e quando elas estão trabalhando, elas estão em segurança, né? Porque a gente tem medidas preventivas aí para poder nos apoiar nesse momento. Perfeito. Marina, nós estamos chegando no momento final aqui da nossa conversa. Nós sabemos que você recebeu uma demanda urgente, né, um pouco antes do início do nosso webinar, mas mesmo assim fez questão de participar, né, e que você precisa sair correndo agora para atender essa urgência, né? Então, o nosso agradecimento é triplo aí, né? Eu vejo que tem várias lições aprendidas que nós coletamos, que você foi muito generosa em trazer para a nossa discussão. Muito obrigado, eu passo para o Joel, agradeço. Muito obrigado, Marina, e uma alegria estar com todos os nossos participantes, né? Eu acredito que todos ficaram também muito gratificados com a participação da Marina, com trazermos o caso da Azul, que é um caso muito interessante. Também queria agradecer muito a tua participação, Marina, e nós colocamos também à tua disposição para o que você necessitar, precisar, né? E acho que a tua participação foi bem no espírito do webinar, de nós trazermos essas experiências diante da crise, o aprendizado que a gente pode tirar para a gente sair dessa crise melhor, né, do que entramos. Muito obrigado, viu, Marina? Muito sucesso para você. Muito obrigado. Obrigada, professor Joel, obrigada, professor André. Foi um prazer, o papo está uma delícia, vontade de ficar aqui mais 1h30 conversando, né? Falar do que a gente gosta é muito bom, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu adoro trabalhar nessa empresa, sou apaixonada por tudo que a gente faz aqui, as decisões que a gente toma, os riscos que a gente corre. Muito, queria realmente poder ficar um pouco mais, mas eu tenho realmente um compromisso daqui a pouco e não consigo mais. Mas me coloco à disposição. Se as pessoas quiserem depois entrar em contato, fazer um benchmark aqui com a gente, vai ser um prazer ter essa troca. Como eu falei, a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, e essa crise está sendo um grande aprendizado para a gente. E, enfim, a gente espera sair dela mais forte e bem mais estruturado aí. Em breve ter todo mundo aí voando com a gente de novo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por quem está aí assistindo, nos prestigiando, por quem fez as perguntas. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Marina. Obrigado a todos por participar. Na próxima semana, então, estaremos aí com um novo assunto, RH, crise do coronavírus. Até mais, Marina. Obrigadão de novo. Tchau. Gente, obrigado. Tchau, tchau.